que vai falar sobre cilindro, né? O cilindro assemelha-se a um prisma, só que de base circular. A gente já viu na aula passada os prismas, né? Então existe três tipos de cilindros: o oblíquo, o reto e o cilindro de revolução. A gente vai ficar mais fixo com o cilindro reto, esse do meio aí, tá? O eixo de um cilindro é a reta determinada pelos seus centros, que no caso está indo de O a O' ou vice-versa, tá ok? Os elementos do cilindro são as bases, né? Que estão em verde mais escuro, a geratriz, o eixo, né? O eixo O', e a altura propriamente dita, sendo que o raio da base é o raio R, né? O diâmetro 2R. Cilindros e áreas. Cilindros e áreas, quando a gente faz a planificação do cilindro, sobra essa parte da área lateral, né? Quando a gente abre assim, recorta a área lateral, o comprimento da folha fica 2πr e a altura já é h. Então aí, como sobra um retângulo, né, de base 2π e altura h, é só fazer a área do retângulo. A área do retângulo é 2πr vezes h. Isso vai ser a área lateral, né? E a área da base? A área da base é dois círculos de raio R. Então a área da base é 2πr ao quadrado, né? Só que aí agora a gente vai ter que fazer a área lateral. A área lateral, desculpa, a área total, né? A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Aqui no slide está um pouquinho trocado. Esse primeiro AL aqui, na verdade, aqui é AT, né? Área total. E aqui não é área lateral, área total. Então a área total vai ser quem? 2 vezes a área da base mais a área lateral. Ou seja, a área total é 2πr ao quadrado, que é a área da base, né? Mais a área lateral 2πrh, como a gente acabou de ver agora. Colocando 2πr em evidência, fica aqui a área total vai ser 2πrh, parêntese r mais h. Essa fórmula aqui embaixo. Pelo princípio de Cavalieri, o cilindro e o prisma têm os mesmos volumes, né? O que significa? Que o volume do cilindro vai ser a área da base vezes a altura. Só que a área da base é πr ao quadrado e a altura é h. Aí surge a fórmula do volume do cilindro, ok? Aí vamos particularizar tipos de cilindros. Cilindro equilátero. O que é o cilindro equilátero? É um cilindro cuja altura é igual a 2 raios. Então a altura é igual a 2 raios, ok? Em outras palavras, a geratriz é igual ao raio, a geratriz é igual à altura, que é igual a 2 raios, né? Então aqui está o desenho do cilindro equilátero. A seção meridiana. A seção meridiana de um cilindro, ela pode ou não conter o eixo O', né? Nesse caso aqui, a seção meridiana é a interseção do cilindro com o plano em que contém a reta O', determinada pelos centros da base. A seção meridiana do cilindro reto é um retângulo, né? Nesse caso, quando eu cortar aí, se eu pudesse fatiar aí, surge esse retângulo verde, em que o comprimento é 2r e a altura é h. Então surge um retângulo, tá? Essa é a seção meridiana, bom? Acontece o seguinte, que eu posso também fazer uma seção meridiana cortando num plano paralelo a que contém o O', tá? Então a seção meridiana em que não contém o eixo O', ela tá indicada nessa figura aí, ó. Só prestar atenção que a distância de C até D vai surgir um triângulo isósceles, né? Onde o AD
R e o AC também é R, né? E esse D aqui é justamente a distância do centro do que contém o eixo até o plano que não contém o eixo, né? Então aí dá pra gente fazer um teorema de Pitágoras, né? No triângulo retângulo AMC, tá? AMC ou AMB, que é o mesmo, que são congruentes na verdade, né? Tem uma questão até do professor que ele fala sobre, na primeira lista, sobre, ele quer essa distância aqui, né? Quanto é essa distância AM no problema lá, né? Ok? Agora vamos falar sobre o cone. O cone, ele assemelha-se a uma pirâmide, só que com a base circular. Então os tipos de cone são esse aqui, né? O oblíquo, o reto e o de revolução. A seção meridiana de um cilindro reto. O eixo de um cone é a reta determinada pelo vértice, pelo outro e pelo centro da base, tá ok? Área lateral. A área lateral do cone é calculada por... Quando a gente abre o cone, né, faz a planificação, lateralmente vai surgir esse setor circular, né, onde o raio faz o papel de G, né, o G faz o papel de raio, que o G é a geratriz, né, do cone, e o comprimento do setor 2πr, né. Então o que vai acontecer? Eu já fiz as contas aqui, já deixei implícito, né, que a área lateral do cone é essa fórmula, πr vezes G, tá? Fazendo uma regra de 3 aí com a área do círculo em geral, tá bom? Pensa num círculo, se eu posso preencher aqui, né? Pensa num círculo total em que o raio seria o G aqui, tá? O raio seria o G, tá bom? Superfície lateral e área da base. A área da base, a área total do cone é calculada por área lateral mais a área da base. Só que a área lateral, a gente já vindo agora que é πrg, né? E a área da base, só tem uma no caso, né? É πr ao quadrado. Colocando o πr em evidência, fica πr vezes g mais h. E pelo princípio de Cavalieri também, o cone e a pirâmide têm volumes iguais, né? O cone e a pirâmide têm volumes iguais, ou seja, o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Só que aqui o papel da base é o círculo, né? E a área do círculo é πr ao quadrado. Então o volume é 1/3 de πr ao quadrado vezes h. A seção meridiana. A seção meridiana é a interseção do cone com o plano que contém o eixo VO, né? V é o vértice e O é o centro da circunferência, que é a base, ok? A seção meridiana de um cone circular reto ou de um cone de revolução é um triângulo isósceles, em que a geratriz forma os lados, né? E a base do triângulo é 2R. Bom? Particularizando o cone equilátero. O cone equilátero é o cone cuja seção meridiana é um triângulo equilátero. Ou seja, o G é igual a 2R, né? Todos os lados são igual a 2R, né? Ok? Daqui que se pode concluir que o G é igual a 2R e esse H é a altura do triângulo equilátero de lado 2R. Quando fizermos a conta, a gente vai ver que a altura vai ser R raiz de 3, né? Lembrando